Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o telescópio de Galileu. Galileu Galilei ele soube do invento do telescópio, que era uma luneta, por um amigo, frade veneziano Paulo Sarpi. Galileu já tinha tido acesso ao telescópio logo que ele chegou em Veneza, em maio de 1609. No início de 1609, essas lunetas já eram vendidas na Pont Neuf, em Paris, como um brinquedo. E no verão eles chegaram à Itália, que foi quando Galileu teve contato com o instrumento. O instrumento era bastante simples, era um tubo com uma lente convexa numa ponta para aproximar o objeto distante e uma lente côncava na outra extremidade, para melhorar a resolução, deixar menos turva. O resultado final era uma ampliação de 3 vezes apenas. Essas lunetas tinham sido desenvolvidas na Holanda. Então, Galileu pegou o instrumento e ele começou a aperfeiçoar o instrumento. Ele percebeu que conseguiria chegar a uma ampliação maior ajustando-se às lentes, o ponto focal das duas lentes. E com isso ele conseguiu uma luneta que ampliava em 30 vezes, o que era um ganho expressivo em relação à luneta anterior. Galileu ele já tinha a experiência na fabricação de instrumentos científicos, como compassos, e também tinha contato com artesãos que fabricavam lentes para os óculos, que tinha bastante oficinas ali em Veneza. Ele também tinha tido contato com a obra de óptica de Ettore Ausonio, e que revelava essa relação entre a distância focal e a ampliação da imagem. E também com o trabalho de Ostilio Ricci, em perspectiva linear, aquela questão do ponto de fuga, para você desenhar um desenho tridimensional num plano bidimensional. Segundo Fumikazu Saito, nesse livro dele aqui, sobre Giambattista della Porta, ele diz que a falta de instruções de Galileu não deu muitas instruções sobre como fabricar a luneta dele. Isso revela, não que ele tivesse desconhecimento em óptica, mas o receio dele ser plagiado. Então, numa época em que o interesse da luneta maior era no uso da guerra, o uso militar, para você detectar a aproximação de navios inimigos, usar a luneta para observações astronômicas era uma coisa assim que ninguém havia feito. Daniel Bernstein ele comenta que, abre aspas, no nosso tempo, tal não exigiria nem coragem nem imaginação, mas no de Galileu a história era completamente outra. Quem ousaria utilizar um brinquedo para penetrar na majestade das esferas celestes? Espiar a forma do céu de Deus era supérfluo, presunçoso e poderia se revelar blasfemo. Ainda mais para você usar um instrumento para detectar as irregularidades do céu, mais blasfemo ainda. Mario Biagioli observa que, ao revelar suas descobertas astronômicas em O Mensageiro das Estrelas, Galileu ele revelou então as descobertas astronômicas que ele fez, as crateras na Lua, as manchas solares, as luas de Júpiter. Galileu ele tem o cuidado de não revelar os detalhes técnicos do telescópio. Paulo Rossi argumenta que a luneta foi um instrumento nascido no ambiente dos mecânicos holandeses, tendo sido acolhido parcialmente nos meios militares e ignorado ou mesmo desprezado pela academia, pela universidade da época, e que revela um ato de coragem intelectual por parte de Galileu ao romper com o preconceito contra as artes mecânicas, porque Galileu foi procurar o conhecimento dos fabricantes de óculos, não na universidade, para ele saber como melhorar o instrumento. Essa questão da perspectiva linear que Galileu acabou usando para interpretar as imagens da luneta, a perspectiva já era usada por Anaxágoras e Demócrito, lá na Grécia Antiga. No entanto, somente com o Renascimento é que se desenvolveu a crença que você poderia representar fielmente as coisas numa projeção geométrica, representação de objetos 3D numa projeção geométrica em duas dimensões. Esses foram os trabalhos de Brunelleschi
e de Leon Battista Alberti, que em 1436 ele escreveu um tratado sobre a pintura em que ele adotou os princípios da geometria projetiva. Isso lá no Renascimento, os pintores do Renascimento. Erwin Panofsky, ele observa que a perspectiva linear ela redefiniu não apenas o que se vê, mas como se vê uma coisa. A definição do ponto de fuga como o ponto em que duas paralelas se encontram e a aceitação da existência de um ponto infinito é uma mudança de paradigma, possibilitada por esse espírito empirista desses primeiros renascentistas, né? A perspectiva, portanto, presume uma mudança intelectual, um novo hábito mental. O conceito de infinito já estava presente na Idade Média. A gente viu esse conceito nas catedrais góticas, que tinha aquelas torres que alcançavam o infinito, né? E a própria ideia da construção da catedral sempre incompleta, como um aspecto da obra inacabada, para demonstrar as limitações em corresponder à infinitude de Deus. Então, esse conceito de perspectiva linear, que vem junto com esse conceito de infinito, né? Galileu aproveitou isso e, sem isso, ele não teria interpretado corretamente as imagens das crateras lunares, porque as pessoas que observavam e viam aquelas imagens consideravam aquilo aberrações. Galileu não. Galileu deu um entendimento de que aquilo representava a realidade, usando o paralelo com a perspectiva linear. A perspectiva linear seria um instrumento importante para a representação dos artefatos mecânicos, contribuindo para a difusão do conhecimento técnico, na medida em que redefiniu o conceito do que seria verdade óptica, reorganizou a experiência da visual humana. Fumikazu Saito, ele mostra que Galileu Galilei, valendo-se dos conceitos da perspectiva linear, usados pelos pintores renascentistas, ele pode conferir legitimidade às imagens captadas pelo telescópio. Então é interessante ver essa transmissão de um conhecimento de uma área do conhecimento para outra, bem típico do Renascimento, né? Muito obrigado, então.